jurídico trabalhista previdenciário. Mas o que é isso? Olá, pessoal. Meu nome é Juliana Pimentel, sou advogada e estou aqui para apresentar mais um episódio do canal As Irmãs do Previdenciário. Aqui no nosso canal a gente fala sobre direito previdenciário. Então, estou aqui recebendo duas amigas queridas advogadas muito especiais, doutora Anabela Galvão e doutora Lorena Botelho. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Ju, pelo convite. Obrigada, Juliana, pelo convite. Uma honra recebê-las aqui. Então, é isso. Nós vamos debater sobre esse assunto que, na minha opinião, é muito importante, limbo jurídico trabalhista previdenciário, que a gente acompanha no nosso dia a dia da advocacia. Mas o que é limbo jurídico trabalhista previdenciário? Bom, pessoal, o limbo jurídico é quando o trabalhador ele fica ali, no meio termo, no limbo, sem receber salário e sem receber benefício do INSS, vivendo uma situação, muitas vezes, muito delicada financeiramente, tá? Que compromete, inclusive, a sua honra, a sua dignidade. E nós vamos explicar exatamente sobre isso aqui nesse bate-papo, que vai ser muito agradável. Então, vamos lá, doutora Lorena, explica aí para a gente o que exatamente é o limbo jurídico, né? Trabalhista previdenciário. Na realidade, o limbo, ele surge a partir do momento que o empregado, ao ficar afastado pelo INSS, recebendo um auxílio doença ou um auxílio acidente, quando acaba esse benefício previdenciário e o INSS faz uma perícia com este trabalhador e fala que ele está apto a retornar ao trabalho, e ele retorna para a empresa buscando retornar ao posto de trabalho dele, e a empresa tem que enviá-lo para o médico do trabalho para fazer o exame de retorno, e chega lá, o médico do trabalho fala que esse empregado está inapto para o trabalho. Então, ele fica justamente nesse vácuo. Por isso que a gente chama de limbo, né? Ele fica sem receber o salário da empresa, porque o médico declarou que ele não está apto para exercer aquela função novamente, e o INSS, por sua vez, declara que ele está apto. Então, assim, é uma situação muito delicada, tanto para o empregado quanto para o empregador. Ficar assim, né? Eles ficam à mercê de uma decisão da autarquia, mas, ao mesmo tempo, existem vários caminhos, tanto para a empresa quanto para o empregado, para evitar que caia nesse limbo. É isso aí, pessoal. Então, isso aí é o limbo jurídico trabalhista previdenciário. E eu estou aqui com a doutora Lorena Botelho, que atualmente advoga mais para empregado, né, para funcionário, e a doutora Anabela Galvão, que advoga mais para empresa, né, pelo lado do empregador. Então, nós temos aqui duas pessoas que podem colocar, né, o lado da empresa e o lado do trabalhador também. E aí a gente vê que no lado da empresa, doutora Anabela, é uma situação delicada também, né? Porque ela fica aguardando o INSS tomar alguma decisão em relação à incapacidade para o trabalho daquele funcionário dela. E muitas vezes ela fica aguardando, e aí que eu vejo que mora o perigo, né? Porque a empresa fica aguardando e o funcionário fica um pouco perdido. O que a senhora, assim, né, pode instruir, no caso, aí, uma empresa que está vivendo uma situação dessa com um empregado que está doente, né, se afastou pelo INSS, o INSS deu alta e ele está no limbo aí? Sim, com certeza é preocupante para a empresa esse fator do empregado ficar, né, nesse meio termo aí, nesse limbo, que ele recebe a alta do INSS e volta para a empresa, depois do exame de retorno, não admite que ele ainda continue doente, não tem condições. E devolve ele para o INSS realmente, e fica esse espaço aí. E muitas empresas aí se perdem nesse movimento de retorno, porque não cobram, não procuram saber o que está acontecendo de fato com aquele empregado que está, né, se realmente ele procurou recorrer dessa decisão, se tem alguma decisão do INSS. E isso é importante para a empresa, ela averiguar essa parte também junto ao INSS,
de que esse empregado não tenha condições de voltar a trabalhar e manter sempre o contato com ele, sabendo o que está acontecendo. Eu já orientei várias empresas nesse período pagar o salário, porque eu acho que é menor o prejuízo do que depois uma futuração, deixar esse espaço todo em branco aí e vir muito maior depois numa condenação trabalhista. Então, pague, procure evitar e pague nesse período até que ele consiga novamente ou voltar para o INSS, né, ou fazer uma reabilitação na empresa, alguma coisa nesse sentido, para que não fique tão amplo, porque eu já tive casos que ficaram 1 ano, 2 anos nesse período aí, e depois a empresa foi condenada e foi um prejuízo muito maior nesse sentido. Então, a empresa tem sim que ir atrás para saber o que está acontecendo com esse empregado. Muitas vezes é interessante a empresa ir atrás do empregado, do funcionário, também. Porque assim, o INSS não passa a informação para a empresa. Né? Quem tem a informação é o funcionário, porque a informação hoje é através do sistema do meu INSS. Né? Então, o funcionário ele tem acesso através de uma senha pessoal dele também. Então, para a empresa também buscar essa informação diretamente no INSS, hoje em dia existe essa limitação de informações. Né? Então, eu, no seu lugar também, como advogada de empresa, eu faria a mesma coisa. Né? Daria aí essa sugestão, essa orientação para a empresa, de fato, arcar com os salários naquele período do limbo aí, porque o que a gente tem visto, né, doutora Lorena, que as condenações, né, na Justiça do Trabalho estão no sentido de fato, ser favorável para o trabalhador que vive nessa situação, né, que, como a gente falou no início, é uma situação muito delicada, tanto para empregado e empregador, mas o empregado ele é hipossuficiente na relação, né? E existe aí o princípio da dignidade da pessoa humana, que se envolve também e tudo mais. Inclusive, a gente conhece até um caso, a senhora falou de 3 anos, né, de uma situação mesmo, né, que o trabalhador ficou 3 anos no limbo, sem receber salário e sem receber benefício. Imagina a situação dele. Se paga aluguel, se tem, né, conta para pagar pessoal, tem que se alimentar, tem família para sustentar. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação, doutora Lorena Botelho. E é uma situação muito delicada para o próprio empregado, né? Porque ele também, diante desse impasse entre o médico do trabalho e a perícia do INSS, ele fica desnorteado, porque ele vai falar assim, eu não posso procurar um outro emprego. Ou ele mesmo fica assim, será que eu posso voltar lá no INSS e recorrer dessa decisão? Então, assim, como a doutora Anabela falou, a empresa tem que ir atrás desse empregado e, de repente, até encaminhá-lo ao INSS novamente e orientar, né? A Juliana também atua muito nessa área, né, de recorrer, de entrar com um processo na Justiça Federal para que o empregado consiga reaver essa situação, né, a questão da perícia. E num caso que eu tive o prazer de trabalhar junto com a doutora Juliana, um zelador de um condomínio que, após retornar de auxílio-doença, foi até o condomínio falou que não tinha como readaptá-lo à função, porque não tinha uma outra função para ele num condomínio a não ser zelador. E nesse contexto todo ele acabou ficando aí sem saber o que fazer, né, sem receber salário, sem conseguir uma perícia favorável no INSS para ele voltar a receber o auxílio. E quando ele nos procurou, a gente entrou com a ação trabalhista e, felizmente, né, para o empregado, ele conseguiu retomar a situação. Foi feita a rescisão do contrato, ele recebeu o valor referente a esse período que ele ficou no limbo e agora ele vai seguir a vida dele, procurar um novo emprego. Mas é muito importante também, né, Juliana, a questão do que o empregado como ele deve agir quando termina o benefício. Pois é. Então, assim, para caracterizar o limbo mesmo, o empregado ele tem que esgotar as vias com o INSS, tá? E precisa também ter o aso de retorno ao trabalho com a descrição da inaptidão dele.
Então, assim, ele recebe a alta do INSS, a orientação que eu dou para os clientes. Ele comparece na empresa, eu dou até mesmo um encaminhamento formal. A empresa submete ele ao exame de retorno ao trabalho. E aí, quando o exame de retorno ao trabalho, né, indica a inaptidão, aí você já começa a trabalhar, né, com o limbo. Que está inapto, ou seja, recusou o retorno dele. E aí, o que eu faço? Eu faço uma ação judicial contra o INSS primeiramente. Eu esgoto todas as vias com o INSS. E aí, se o INSS, de fato, tanto administrativamente quanto judicialmente, reconhecer que ele estava apto para trabalhar, né, nas perícias, aí sim é a característica do limbo, porque ele tentou na via contra o INSS e o INSS falou, não, eu não vou te pagar o benefício, nem administrativo, nem judicial. E aí? Quem vai pagar essa conta para o trabalhador? Ele vai ficar, nesse período, 2, 3 anos, 6 meses, que seja, sem receber salário, sem receber benefício? O INSS já disse que não vai pagar de jeito nenhum. Já, última instância já, processo transitado e julgado. Aí que entra a ação trabalhista contra a empresa. Assim. Eu faço dessa forma, esgoto todas as vias com o INSS primeiro. E aí, quando vai para a ação trabalhista contra a empresa, né, precisamos comprovar o aso de retorno de inapto, né, o processo contra o INSS todo, comprovando para o juiz do trabalho que, de fato, o INSS negou o benefício dele, negou o restabelecimento dele, né, o processo judicial também. Então, nesses casos, um processo muito bem montado e instruído, é possível, sim, que a Justiça do Trabalho condene a empresa ao pagamento dos salários desse período que o trabalhador ficou no limbo. E são muitas as situações, né, doutora Anabela, que acontecem. A senhora que está ali diariamente na Justiça do Trabalho. Com certeza, são muitas mesmo. Tem casos e mais casos, né, dessa questão do limbo, que vai para um lado, vai para o outro, enfim. E eu acho também que é uma coisa importante de se dizer que também compete ao trabalhador provar essa recusa da empresa, que a empresa, né, que ele esteve na empresa e que a empresa não recebeu, né? Acho que isso Sim. aí é o ônus do trabalhador fazer essa prova, que realmente ele voltou e que não teve condições, que a empresa negou, enfim. Tem que ter isso aí para poder ele chegar a uma vitória lá, mesmo a gente sabendo que a Justiça do Trabalho tem toda essa visão social e isso ela aplica muito bem. E eu acho que em situações como essa de limbo previdenciário, eu acho que tem que ter esse olhar muito mais aguçado para esse trabalhador, porque realmente é triste, porque às vezes você vê lá na perícia que o INSS está recusando qualquer coisa hoje em dia, né, Ilson? Você que milita mais na justiça, lá na Previdenciária, às vezes está lá o médico da empresa com um laudo muito bem fundamentado, que é um médico, e aí vai lá na perícia, a perícia, não tem nada, o médico não olha, sei lá, alguma coisa que não vem realmente aquela doença, e às vezes o cara está realmente doente, a pessoa, o trabalhador está, e eles não reconhecem. Em outros casos que eu já tive por muito menos, se reconheceu uma perícia e que o trabalhador não tinha tanto, né, enfim. Então, esse olhar aí, essa questão, eu acho que é muito importante de ter e de se olhar realmente para essa perícia e ver como é que o trabalhador está efetivamente. Eu acho que essa fala, né, demonstra aí como é importante a assessoria jurídica, tanto para a empresa quanto para o empregado. Então, é muito importante buscar uma orientação, buscar um advogado de confiança que realmente atue nessa área, tanto do previdenciário quanto do trabalhista, para evitar um prejuízo, seja para a empresa, seja para o empregado. Então, eu acho que o fundamental aqui do nosso bate-papo é isso, né? Busque uma assessoria, busque uma orientação jurídica especializada para poder evitar que o pior aconteça. Concordo, porque existem também situações de ações de limbo na Justiça do Trabalho, que, como a senhora falou, o empregado não comprova a recusa da empresa e aí ele perde a ação também. Isso. Porque tem que ser uma ação muito bem instruída, né? O empregado ele tem que comprovar a recusa da empresa. Como a senhora falou, sobre perícia, de fato, é uma realidade muito triste. A cada 10 perícias, 9 são indeferidas no INSS.
E a gente sabe que as perícias judiciais também, elas também, né, são injustas em algumas situações. Então, eu falo com os clientes que dependem de perícia. Gente, ó, é luta, é sofrimento. Benefício incapacitante, né, aposentadoria por incapacidade permanente. Mesmo porque... Porque, questões de quando eu estou pela empresa e que existe uma situação dessa, eu aviso a empresa, pague a perícia, pague um bom perito, porque é outro problema na Justiça do Trabalho, os honorários periciais, que hoje nenhum médico na Justiça do Trabalho está fazendo por menos de R$ 1.000, R$ 1.500, eu acho que é uma perícia e tal. Então, não se consegue médico. E aí, para o lado da empresa, não é ônus seu? Não é, mas você paga essa perícia para você ter uma boa perícia, porque você vai ter um bom médico, né? E aí vai realmente ver o que está acontecendo. E se der favorável, você vai ter que voltar, vai pagar o salário, enfim. E se não der, você sabe que foi uma perícia bem feita. Então, essa questão de perícia é um negócio muito sério. Eu até entendo que eu acho que lá na Justiça do Trabalho devia ser um cargo no quadro do serviço do Justiça do Trabalho, um perito já recebendo como servidor, para que a coisa ande e resolva melhor essas questões de perícia. E aí o INSS já é quadro, mas mesmo assim, mas é complicado, porque são muitos peritos que não... E aí existe também a possibilidade, doutora Anabela, doutora Lorena também, de uma ação regressiva da empresa contra o INSS, né? Porque se o INSS deu alta para um trabalhador que estava inapto e ela fala que está apto e comprova-se numa perícia, numa ação de libro e tudo mais que ele estava de fato inapto, é possível também a empresa ajuizar uma ação regressiva contra o INSS para buscar aí a restituição dessa indenização que ela foi compelida a pagar na Justiça do Trabalho, né, por uma ação movida pelo trabalhador. Isso aí também é interessante. E a gente, na verdade, não vê muito isso na prática, né? Uma questão dessa. A gente não vê muito isso na prática. Eu encaminhei para um advogado para fazer exatamente para a empresa uma questão dessa de retorno, de regresso. Porque pagou sem ter depois, né, rever aquele dinheiro que foi pago para o INSS ali. Retomando essa questão dos peritos, uma dificuldade que eu tenho presenciado cotidianamente nas audiências que buscam a caracterização, né, da doença decorrente do trabalho é a especialidade do perito. Hoje em dia, né, muito se fala, muito se divulga sobre o burnout, sobre as questões, as doenças emocionais, né, decorrentes daquela pressão do trabalho, o excesso de cobrança ou mesmo do assédio moral. E isso está cada dia mais complicado para o trabalhador comprovar o efetivo acontecimento desse tipo de moléstia emocional que caracterizaria uma doença decorrente do trabalho, porque não consegue-se perito especializados, psiquiatras ou mesmo psicólogos, não possui no quadro de prestadores lá na Justiça do Trabalho. Então, o empregado acaba ficando submetido a uma avaliação de um médico que não é especialista nisso. E todos nós sabemos, né? Quando a gente está com um problema emocional, a gente tem que procurar um especialista, seja lá qual for a situação. Isso, mas aí eu sei que a senhora também, doutora Lorena, trouxe uma outra situação para a gente colocar aqui em mesa sobre um outro caso também interessante de limbo. Queria que você contasse para a gente também. Foi o caso de uma funcionária de uma empresa de transporte público. Ela era cobradora. E a história dela foi interessante porque, enquanto ela estava no processo, né, afastada no auxílio previdenciário, a função dela foi extinta, né? Que agora a gente sabe que os ônibus não possuem mais a função de cobrador. E a empresa recusou a readaptação, né? A disponibilizar um outro cargo para ela e justificando que não tinha mais nenhum outro quadro, nenhuma outra função que ela se enquadrasse. E aí, por fim, ela ficou esse período também, né? A empresa não readaptou, ela recorreu ao INSS judicialmente. O INSS recusou
declarando que ela realmente estava apta ao trabalho, ao retorno ao trabalho, e, por fim, na ação trabalhista, a empresa foi condenada ao pagamento do período do limbo previdenciário. Aí, nesse caso, então, também ela recebeu a alta do INSS, voltou para a empresa, fez o ASO, que é o atestado de saúde ocupacional. O ASO deu inapto, e aí ela fica... Porque, na verdade, nesse caso específico, o INSS, ao dar alta para ela, ele sugere, né, que ela está apta ao trabalho, mas que ela tem que ser readaptada. Então ela fez o processo de reabilitação no INSS. Isso. Tá. Entendi. E o INSS, vamos dizer, ele retoma o empregado para a empresa sob essa condição de ofertar um outro cargo, uma outra função, que ela se adaptasse dentro das limitações dela. E aí foi o que aconteceu, né? No caso, a empresa não tinha. Não tinha. Alegou que não tinha, né? Entendi. Então, essa situação é diferente. Só para a gente explicar para o pessoal que está nos assistindo sobre o processo de reabilitação no INSS, né? Que é um pouquinho diferente do exemplo que a gente trouxe primeiramente, que foi um exemplo de alta do INSS e volta para a empresa, né? E a empresa fala, não dá para voltar, você está doente ainda. O processo de reabilitação é quando comprova-se na perícia do INSS que o trabalhador ele está incapacitado para aquela função, por exemplo, cobradora, né, no caso. Então, ela está incapacitada para exercer a função de cobradora, mas dá alta para ela voltar para a empresa. Ela volta para a empresa fala, não tem mais essa função aqui. Né? E não faz a reabilitação dela interna, né? Porque quando o segurado do INSS ele recebe a alta com o processo de reabilitação concluído, o INSS entrega um certificado e fala, você está apto para exercer a função de secretária, por exemplo, um setor administrativo, almoxarife, algo nesse sentido. E aí, se a empresa não tem essas funções dentro, né, ali do estabelecimento, ela fica naquele limbo ali. Agora, tem um detalhe, né? Se não é acidente de trabalho, não tem estabilidade. A empresa pode demitir esse funcionário, tá? Tranquilamente. O problema é que as empresas ficam com receio e com medo de demitir um funcionário que volta do INSS. Mas não é tão simples assim. Não precisa ter esse medo todo. O risco existe, eu falo isso para os nossos clientes. Mas eu oriento. No caso que não tem estabilidade, não tem estabilidade, não tem a função, tem que ir para a rua, infelizmente, demissão. Assim, cada caso é um caso, né? E também existem, né? Cada juiz também entende de uma forma, porque, obviamente, que um funcionário doente, né? Mesmo que não tenha uma função na empresa para reabilitar, também não pode demitir o funcionário que está doente. Mas se ele está reabilitado, aí é algo a pensar, a estudar, né? Como a gente sempre fala, cada caso é um caso. Exatamente. Por isso, sempre procuro uma orientação de um especialista. Concordo, doutora Lorena, porque a gente vê assim, muitas pessoas perdidas, né, sem saber o que fazer. Tem empresa que é tão pequena, não tem setor de recursos humanos. Mas é isso, tem que buscar um profissional especialista no assunto para ajudar. E o risco de ter um prejuízo financeiro ser menor, né? Com certeza. Ser menor. Exatamente. Esse é o melhor caminho. Com certeza. Esse é o melhor caminho. E aí, assim, para a gente ir finalizando o nosso bate-papo sobre limbo jurídico trabalhista previdenciário, doutora Lorena, que atualmente está advogando mais para reclamante, para empregado, queria que você deixasse algumas dicas para alguém que esteja passando por essa situação, alguém que está aqui nos assistindo, que conheça alguém que está passando por essa situação do limbo, né? A pessoa que está sem receber salário, sem receber benefício, está doente. E depois, a doutora Anabela para deixar também algumas dicas aqui para os empresários, também para poder, o risco, né, de uma ação trabalhista, nesse sentido aí de pedido de pagamento de salário, pagamento também de dano moral, né, doutora Lorena? Queria que você também falasse sobre isso. O que é possível pedir numa ação de limbo? Muito obrigada. Podem ficar à vontade. O trabalhador, assim que ele recebe uma alta do INSS,
é imprescindível que ele, com este documento, ele procure a empresa, vá atrás do seu empregador, né? Informe a ele. E aí a empresa vai, como a doutora Anabela falou, encaminhar para o médico do trabalho para fazer o ASO, né? O exame com o médico do trabalho de retorno. E se neste exame o médico declarar que a inaptidão dele para o retorno do trabalho, é muito importante que o empregado solicite isso por escrito. Não só o ASO que está falando como inapto, mas também a negativa, se possível, da empresa de readaptá-lo, talvez, né? E isso é fundamental até para o sucesso de uma futura ação trabalhista. E se o empregado ainda se sente incapacitado para o retorno ao trabalho, ele deve procurar um médico particular e um advogado também, como a doutora Juliana, especialista na área de previdenciário, para que tome as medidas, seja administrativas ou judiciais, competentes para que conseguir uma reavaliação do INSS. E se de tudo não conseguir essa situação do empregado, procure o advogado trabalhista. Para quê? Para poder entrar com essa ação. Mas sempre é importantíssimo, tem que estar munido desses documentos, para a gente até poder delimitar o que pode se pedir, além daqueles salários e dos benefícios, né, advindos da remuneração, e até mesmo um dano moral. Né? Porque, como a doutora Juliana falou no início, né, às vezes o empregado ele fica esse período todo sem receber nem salário, nem benefício, numa situação de miséria, dependendo de favor, de familiares, às vezes até sofrendo um despejo por não conseguir pagar o aluguel. Mas, assim, o mais importante, eu falo para todos que eu atendo, nós precisamos de prova. O advogado, ele vai adequar ali o direito ao caso da pessoa, mas as provas são imprescindíveis. Verdade. Inclusive, tem até situações de empregados que o nome é negativado, porque deixam de pagar suas contas, né? Conta de luz, conta de água, e o nome é negativado. É possível pedir um dano moral por conta disso, né? Lógico. Porque isso atinge a dignidade da pessoa humana, o direito social da empresa. Correto. Porque a gente tem que falar, né? A própria Constituição garante, né, a todos os brasileiros a dignidade da pessoa humana. Então, assim, o fato dela não conseguir se manter, né, ou manter a sua família, isso é levar essa pessoa, né, à violação desse direito constitucional da dignidade. E, por outro lado, tem a empresa que tem também, de acordo com a lei, essa função social da empresa e a questão do valor social do trabalho, porque o trabalho não significa só um retorno financeiro. O trabalho, a pessoa se sentir vamos dizer, necessária, né? Ou ter uma ocupação, isso traz benefícios para ela também, se sentir útil. Então, é isso. Certa vez eu li uma decisão de uma magistrada muito bem fundamentada em ação de limbo, onde ela dizia que o empregado ele é a única vítima na relação. E eu concordo, sim, porque ele não deu causa a isso. Não. E ele unicamente ele está pagando um preço alto, né? Fica sem salário, sem conseguir se alimentar, dependendo da ajuda de vizinho, de parente. Tem realmente situação de pessoas que ficam na miséria, como a doutora Lorena falou, e eu acho que assim, a empresa precisa ter esse olhar, né, doutora Anabela, porque é um ser humano, né, que é funcionário da empresa, né? A empresa, o empresário, quando ele abre uma empresa, ele tem que ter consciência que ele assume o risco do negócio. E que aquele negócio pode dar problema. E a maioria das vezes dá. Qual é o empresário que não tem problema? Não existe. Ser empresário no Brasil é doído, é duro. É problema em cima de problema. Então, como a doutora Lorena falou, e a gente repete, importante que o empresário também tenha um bom advogado
para instruí-lo, porque eu também já conheci demandas trabalhistas de limbo, que a empresa muito bem instruída com advogado expert no assunto também conseguiu derrubar o limbo. Então é possível, né, doutora Anabela? Com certeza. E aí cabe mesmo o papel aí do advogado nesse sentido de orientar, e é o que a gente orienta realmente as empresas quando acontece isso. Acho que é mais do que nunca uma questão social, acho que esse olhar tem que ter sempre. Isso eu falo com meus empregadores lá, que não adianta querer só ganhar, eu acho que, né, na relação no mercado é trabalho e dinheiro, mas, enfim, você tem que ter um olhar para aquela pessoa que está ali na sua empresa. E quando acontece uma situação ainda de doença, mais ainda. Então, a empresa tem que procurar, a empresa tem que ir atrás, a empresa tem que manter esse salário, como eu já tinha falado, que é melhor do que no futuro uma ação mais complicada, e a gente sabe que tem realmente ações que viram fortunas nessa questão de limbo aí, porque vai acumulando, juros, como hoje em dia Selic, enfim. Então, vai para o justiça do trabalho é um problema muito grande e vai ser condenado, porque realmente, a não ser que não... Porque realmente, você falou lá, faça a prova e que consiga vencer. Então, a empresa tem que ter esse olhar, a empresa tem que fazer, a empresa tem que ir atrás, a empresa, se for o caso dele não conseguir um advogado, até conseguir um advogado, eu já encaminhei, acho que para você mesmo, uma questão de limbo, de trabalhista, para o empregado ir atrás disso, porque fica sem saber, às vezes pega alguém que não consiga fazer também, a gente sabe que no mercado é difícil, enfim. Então, a empresa tem que estar atrás sempre, e aconteceu isso dentro, o olhar total, diferenciado para essa situação, porque é séria, vira grandes fortunas, vira dinheiro, então acho que quanto mais você evitar, é melhor do que você deixar simplesmente abandonar o empregado e o problema dele, ele não conseguiu ficar esse contrato ativo aberto aí, suspenso, de uma forma que não consiga gerar e ficar nesse espaço aí de tempo, às vezes muito tempo. Então, acho que a empresa tem que ter esse olhar. Exatamente. Para a gente fechar, eu acho que é a comunicação, tanto entre empregado e empregador, numa situação de um empregado que está afastado pelo INSS ou ficou afastado em algum período, tem que existir, né? Ambos precisam de se comunicar e não simplesmente um virar as costas para o outro e fica todo mundo sem comunicação, sem entender o que está acontecendo, e todo mundo perdido e causando prejuízos. Olha, eu quero agradecer a presença de vocês, doutora Lorena Botelho, doutora Anabela Galvão. Foi uma honra, um prazer muito grande tê-las aqui no nosso podcast, As Irmãs do Previdenciário. Mariana não pôde estar aqui hoje, mas deixou um abraço, que ela está no mestrado dela, né? Hoje é dia de aula. Deixou um abraço e agradeceu também a disponibilidade de vocês. A gente deseja muito sucesso e que esse podcast também possa ajudar muitas pessoas que estão passando por essa situação, né? Depois a gente vai disponibilizar o podcast no canal As Irmãs do Previdenciário. Esse canal é no YouTube. Já queremos logo pedir para você curtir o nosso canal, compartilhar, seguir também a nossa página no Instagram, @PimentelMirandaAdvocacia. E eu queria também pedir aqui para as nossas convidadas para deixarem também o Instagram de contato de vocês. E esse podcast também será compartilhado com as doutoras. Obrigada mais uma vez. Um grande beijo e que Deus abençoe vocês duas. Muito obrigado. A satisfação enorme estar aqui junto dessas duas advogadas maravilhosas e amigas, né? E eu estou muito feliz de ter tido essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre um assunto que é tão importante. Eu também só tenho a agradecer, a honra foi minha, com certeza, de estar aqui. Estou um pouco assim, nervosa, você já percebeu. Deu não sei show, se eu posso quebrar, deu show. Não sei se eu posso quebrar o protocolo, mas enfim, isso é tenso para mim. Mas foi legal, gostei. Foi ótimo. Gostei muito, muito. Foi maravilhoso. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos, não é isso? Com certeza.